Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Pessoal, hoje o dia ele tá chovendo. Como aqui a proposta do canal é sempre integrar as coisas e não negá-las, eu vou deixar aqui o vídeo com o fundo do som da chuva, né, que é um convite aqui à limpeza, para dar um relaxamento, para ajudar a gente também aqui a captar melhor a ideia do vídeo. Então se vocês ouvirem esse barulho no fundo, é por causa da chuva que está acontecendo no momento. E pessoal, eu estava pensando e sentindo sobre o que eu ia falar no vídeo de hoje. E aí me veio uma questão na cabeça, né? Que até foi de um vídeo que eu vi recentemente da professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, em que ela, né, exemplifica ali, traz a experiência que acontece na vida de quase todo mundo, né, para não dizer de todo mundo, que é aquela situação clássica, onde, por exemplo, você tá ali na fila do supermercado, e aí a sua fila ela tá parada, ela não anda, ou parece que ela não anda pra você, e aí você olha pra fila das outras pessoas, parece que elas estão andando, e aí você tem a ideia de sair da sua fila e ir para a fila dessas pessoas, porque a fila dessas pessoas está indo mais rápido. E aí quando você entra na fila delas, parece que a fila que você agora entrou parou e a outra que você estava começa a andar. Com quem nunca aconteceu de você, por exemplo, escolher entrar numa outra fila que parece que tem menos pessoas, e aí no momento que você entra nela, achando que você está ali sendo beneficiado, né? A sua fila começa a andar muito rápido, e aí se você tivesse ficado nela, você já teria sido atendido. Isso acontece recorrentemente na nossa vida. E aí nesse vídeo, que foi até pelo Instagram, um vídeo curtinho, que é uma parte de uma palestra que ela faz, onde ela fala que existem essas situações na nossa vida, que muitas vezes se repetem, que é uma coisa que eu já acreditava antes de ver o vídeo, né? E que é mais uma forma de confirmação, que existem situações na nossa vida, gente, que se repetem, e elas se repetem porque tem algo a ser aprendido. Tem alguma simbologia ali que a gente precisa captar e a gente não está captando. Então, no caso dessa fila que ela fala no vídeo, a fila que você estava primeiramente, ela está parada. E aí você sente na sua ansiedade, no seu impulso de ir para uma outra fila que está andando. E na hora que você entra na fila que estava andando, ela para e a outra anda. E aí nesse movimento ela faz a pergunta: o que será que eu tenho que aprender com essa fila que está parada? Com essa situação que parece que me acompanha? Porque se eu sair da fila e fui para uma outra e a situação se perdurou, se a situação continuou, então o problema não está na fila, como eu achava. O problema está em mim. E aí ela até fala, né, que algumas pessoas chegam a até falar: como eu sou azarado, porque podia ter isso acontecido com qualquer outra pessoa e não comigo. Né? Ela fala que é uma visão muito limitada, porque a gente não está entendendo por que aquilo está acontecendo com a gente. A gente não está entendendo qual a simbologia que aquele acontecimento está trazendo pra gente. Então existem na nossa vida, e eu acho que na vida de todo mundo existe ou já existiu, situações que se repetem. Mas não necessariamente são situações que se repetem da mesma forma estrutural, externa. Mas dentro dessas situações, algo dentro delas, a essência delas se repete. Né? É como, por exemplo, você tem um relacionamento onde o problema é a família do parceiro, aí vocês terminam por causa desse problema, e aí você encontra uma outra pessoa, só que aí o problema passa a ser a sua família, ou o problema passa a ser o pessoal do trabalho, um grupo social, ou os amigos, uma quantidade de pessoas, membros ali de um clube, que começam a dar problema no seu relacionamento. Então, embora, por exemplo, nesse exemplo, nessa analogia, embora na estrutura, essas situações, na forma,
na parte exterior, essas situações, elas não parecem iguais, elas não são exatamente iguais, não acontecem da mesma forma, algo dentro delas, na essência, né, parece se repetir. É como, por exemplo, você tem um problema com um chefe num trabalho, e aí você sai desse trabalho achando que o problema foi resolvido. Só que aí você entra num outro trabalho completamente diferente, e aí você encontra um outro chefe da mesma forma. Ou você encontra uma outra pessoa que tem uma hierarquia maior que a sua e te dá um problema. Ou então você tem no trabalho uma pessoa que é muito difícil de lidar. E aí você sai desse trabalho e você encontra outra pessoa também difícil de lidar. Então na nossa vida ela tá sempre sendo pincelada por várias situações, por vários padrões. É o que a gente chama de um padrão repetitivo que acontece na nossa vida. De situações que aparentemente não tem nada de comum, mas que na essência, na simbologia, elas trazem, na significação, elas trazem uma aparente similaridade. Então não é que as situações, quando a gente fala de um padrão, não é que as situações elas começam, encaminham e terminam da mesma maneira, mas algo nelas tem a mesma essência, tem a mesma energia, trazem o mesmo aprendizado. E aí nesse vídeo que a professora Lúcia Helena Galvão fala, ela fala exatamente que quando você está recebendo vários sinais da vida de formas diferentes, é porque você ainda não aprendeu aquele assunto. Então, se você tem um relacionamento e tem um problema X naquele relacionamento, ele termina por aquilo. E aí você encontra outra pessoa e termina por aquilo. E você encontra outra pessoa e termina por aquilo. Isso significa que essa situação está se repetindo na sua vida porque você ainda precisa aprender algo que você ainda não aprendeu. Você precisa enxergar na situação, compreender na situação algo que você ainda não compreendeu, algo que você ainda não enxergou. Por isso exatamente que ela continua se repetindo. Quando a gente fala, por exemplo, das leis herméticas, que é uma sabedoria que vem do Antigo Egito, por exemplo, a gente tem a lei da correspondência, que é tudo que está dentro é como que está fora. Não é tudo que está dentro é o que está fora, é como que está dentro. Isso significa simbologia, isso significa significado. Então, quando eu falo que tudo que está dentro é como que está fora, a gente entende o quê? Que algo de fora espelha, através da simbologia, através da correspondência do significado, algo de dentro. Então, se situações do lado de fora, da vida externa, que aparentemente não tem conexão com você, se repetem, significa que tem uma coisa que corresponde dentro de você àquela situação. Então, se acontece na sua vida padrões de relacionamento, padrões de trabalho, padrões de situações, padrões de pessoas que chegam na sua vida, e você não consegue se livrar dessas situações, ou são situações que você não consegue sair, que a vida ela te cercia, ela te põe ali quase como cativa, quase como presa, você não consegue sair, você não tem a possibilidade de sair. Nessas situações, você tem que ver, tem que enxergar, tem que compreender o que dentro de você, no seu mundo interno, nas suas crenças, né, naquilo que você precisa aprender, que ainda está correspondendo com a situação de fora. E muitas vezes, só quando você limpa essa situação dentro de você, que você reformula, que você aprende, que você enxerga, que você muda o seu mundo interno, a situação do lado de fora para de acontecer. Porque ela é uma correspondência do seu mundo interno. E aí, quando você corta essa correspondência, você corta essa ligação dentro de você, a situação do lado de fora, ela cessa. Porque aqui a gente acredita em cocriação nesse canal, a gente acredita na lei da atração. Claro que não de uma forma totalmente banalizada, de uma forma profunda. Então a gente acredita que tudo que está fora, gente, representa as nossas crenças, representa a nossa visão de mundo, representa o nosso mundo interno. E aí cabe a nós, nessas situações que se repetem, a gente se perguntar: o que é que eu tenho que aprender que ainda eu não aprendi? O que é que eu tenho que enxergar que eu ainda não enxerguei?
O que é que eu tenho que mudar dentro de mim, que eu ainda não mudei, e que é necessário que eu mude para que essa situação ela cesse, ela extingue, ela termine. Esse ciclo ele possa passar por uma outra fase, você possa, evoluir. Porque se você está sempre batendo na mesma tecla, significa que você ainda não evoluiu. Então, se você está sempre evidenciando as mesmas coisas, as mesmas pessoas, a mesma situação, a mesma simbologia, o mesmo significado, você está como se fosse num jogo, você está batendo na mesma fase e está morrendo. Então, você está tendo que repetir tendo que repetir a fase, repetir a questão, repetir a prova, para que você consiga vencê-la, chegar ao final, concluí-la, ou seja, pular esse ciclo, pular essa questão e poder ir para a próxima. Se você não está conseguindo ir para a próxima, você está, de uma certa forma, ainda não vendo, ainda não compreendendo algo que você precisa compreender. Em todo momento da nossa vida, gente, e aí é uma coisa que eu acredito, e aí que vocês sentem no coração, se toca vocês ou não, em toda a nossa vida existem momentos específicos, onde através do exterior existem correspondências de coisas que a gente tem que tratar no mundo interno. Então, num determinado período da nossa vida, a questão que emerge é a questão dos relacionamentos afetivos. Em outro momento, a situação que emerge é o nosso amor próprio, é a nossa crença sobre nós mesmos, é o nosso poder pessoal, é o empreendimento, é fazer o nosso nome, criar a nossa marca no mundo, pôr a nossa energia, pôr a nossa habilidade no mundo. Existem situações onde o aprendizado ali é problemas familiares, é uma doença. Então, cada momento da nossa vida, especificadamente, vai corresponder um aprendizado, corresponder um ciclo. E a gente pode usar as situações externas como um mapa para a gente olhar o que a gente precisa tratar internamente. Porque de uma forma de correspondência na cocriação, tudo aquilo que está dentro é como que está fora. Então você precisa mudar o dentro para o fora mudar. E o fora só muda se o dentro mudar. Então precisa ter uma correspondência. Não tem como você só mudar o fora sem mudar o dentro. E não tem como você mudar o dentro e não ter nenhuma correspondência fora. Então a gente percebe que em cada momento da nossa vida, a vida está nos apresentando algo. Um aprendizado, uma lição, um símbolo que a gente precisa ter atenção para a gente aprender. Enquanto a gente não aprende, enquanto a gente não passa dessa fase, a gente bate a cabeça na parede, a gente dá murro em ponta de faca. A gente faz o quê? Continua vivenciando aquela situação de formas extremas cada vez mais e repetitivas para que a gente aprenda. Então, se a gente não aprendeu de uma forma mais sutil, a vida vem e traz de uma forma mais grosseira, traz de uma forma mais gritante. Então, se a gente não aprendeu com leve, se a gente não aprendeu com simples, a gente precisa aprender com algo que traga a nossa atenção. E não é punição, não é que a vida traz isso de uma forma mais grosseira, mais gritante, para que puna a gente. Mas é porque quando ela trouxe algo mais sutil, mais leve, mais simbólico, a gente não teve atenção. Então, ela traz novamente algo, a providência divina traz novamente algo mais gritante, mais marcante, para que você, saia ali dos seus pensamentos, saia ali dos seus problemas pessoais, saia ali do seu drama de vida, das suas picuinhas, e consiga perceber o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que mudar dentro de mim. Qual é a chave, qual é a crença que eu preciso limpar, que eu preciso curar, que eu preciso mudar ali para que aquilo mude também externamente. Então, a todo momento a nossa vida ela está simbolizando, a nossa vida externa está simbolizando algum aspecto interno. Se tem uma situação que se repete na sua vida, ou tem uma situação a qual você não consegue sair, algo está simbolicamente representando o seu mundo interno. Então é algo que você precisa aprender, é algo que você precisa amadurecer, é algo que você precisa lidar, é algo que você precisa mudar, é algo que você precisa agir diferente, ter uma consciência, uma visão diferente para que aquilo saia. Senão não adianta, aquilo não sai.
Aquilo continua e vai acontecer situações diversas com pessoas diversas, mas a simbologia, a essência é a mesma. Porque a essência de você continua sendo a mesma. A essência das suas crenças continua sendo as mesmas. A essência da sua visão continua sendo a mesma. Você se move do mesmo jeito, então as situações produzem o mesmo efeito. Você está sempre produzindo a mesma causa, está sempre criando a mesma causa. Então o efeito continua sendo o mesmo. Então, gente, por exemplo, então a gente começa a perceber o seguinte, que a situação externa, ela é sempre como um mapa. Então a gente pode olhar o mundo, a gente pode olhar a vida, toda a sua simbologia, toda a questão de que acontece na nossa vida. Quando a gente tem esse olhar de não perceber as coisas simplesmente como um acaso, mas tentar ver a sincronicidade, tentar ver ali algo além da coincidência. Então a gente olha para a situação e aí a gente percebe como ela se fosse um mapa, está sinalizando algo interno. Só que percebam, não é uma coisa totalmente escancarada, não é assim. Aconteceu uma situação no meu trabalho que uma pessoa super agressiva, super raivosa, furiosa, veio e quis brigar comigo. Então isso significa que eu sou uma pessoa briguenta, que eu sou uma pessoa raivosa dentro de mim e que eu preciso mudar isso para parar de aparecer. Pode ser sim. Só que talvez a situação de você muitas vezes estar encontrando pessoas que são raivosas, que são agressivas, não é que você é raivoso e agressivo, mas é porque você tem que aprender no convívio com essas pessoas algo que você ainda não está aprendendo. E talvez não seja aprender a tirar a raiva, mas muitas vezes é aprender a responder ao momento presente, né? É você agir através da sua intuição, não através da sua raiva. É você aprender a ter compaixão pela outra pessoa. É claro, não estabelecer um convívio compulsório, não estabelecer relações que não são saudáveis, não se submeter a relações que não são saudáveis, que não são dignas. Mas aquela questão de você ter compaixão de longe, né? Você ter compaixão pela pessoa, você entender que ela não é a raiva dela, se você entender que ela está doente. Talvez seja isso que você tenha que aprender. E aí aquela situação fica simbolicamente se apresentando, não é que você tenha raiva, não é que você exploda da mesma maneira que a pessoa, mas talvez você tenha que aprender a ter compaixão, você tenha que aprender a não levar isso pro lado pessoal. Talvez você seja uma pessoa que o tempo todo leva tudo pro lado pessoal. Então, qualquer coisa que alguém fale, ou qualquer coisa que alguém ria, você já sente que é pra você. Você já engole aquilo. E você já fica indignado internamente. Você já fica se sentindo injustiçado. E às vezes é isso que você tem que lidar. Você tem que lidar com essa questão de não levar para o lado pessoal. Não ficar engolindo os problemas de todo mundo. Pode ser isso que você tenha que aprender. Da mesma forma, se você encontra relacionamentos que terminam por causa de um aspecto específico, traição, ou problemas com a família, problemas com os amigos, ou algum problema recorrente de dependência, enfim, você sempre pode se perguntar, e sempre de forma profunda, nunca rasa, nunca superficial. É necessário que você investigue de forma profunda. O que é que aquela situação está me trazendo? Qual é a forma que a situação está pedindo que eu lide com ela? Né? O que eu sinto quando aquela situação aparece? O que eu preciso aprender? Eu posso resolver essa situação de uma outra maneira? Eu posso ver essa situação por um outro ângulo? Aí você se pergunta, e sempre de forma profunda, nunca é 880, nunca é escancarado na cara muitas vezes. Às vezes você percebe que é por causa de uma crença sua, às vezes você percebe que é por causa de um comportamento específico que você tem, porque você tem a ideia de que você precisa se comportar assim para salvar outra pessoa, ou para ser bem visto, ser aceito, ser amado pela outra pessoa. Ou então porque você se sente em dívida com a outra pessoa. Enfim, tem várias questões. E aí você tem que olhar para dentro de você mesmo e tentar procurar de forma profunda, sem achismos superficiais. É uma pessoa com raiva, então eu tenho raiva. Uma pessoa que é julgadora, então eu sou uma pessoa julgadora. Não exatamente nessa mesma moeda, mas de uma forma mais profunda, da situação mesmo. Tenta entender a situação como um mapa.
E vai estudando a situação para você, à medida que ela for acontecendo, para você entender como que você pode agir de forma nova, como você pode ver a situação e sair desse ciclo. Quando você está passando por várias situações, você não aprende, você não aprende, você não aprende, o jeito é você ficar presente, procurar entender o que é, uma hora você vai descobrir. Entendeu? Ao longo do eterno você vai descobrir o que é que está criando aquela situação. Mas você precisa ter mais atenção, você precisa estar mais, atento a isso, a essa simbologia. Atento a seu mundo interno. Querendo se autoconhecer, que aí você consegue perceber as coisas de uma forma mais clara. Mas alguma hora você vai perceber. E na hora que você perceber, você vai ver no mundo externo que a situação ela para de se repetir. Porque você mudou a chavinha, você mudou de fase, você progrediu, você evoluiu, sua consciência expandiu. Então aquela situação que estava repetindo, como num ciclo, ela sobe como numa espiral e você passa para uma outra, para você ali aprender o que ela te traz. Então, gente, a gente pode ler sempre a vida externa como um mapa, para a gente entender quais situações a gente precisa aprender, quais lições a gente precisa aprender, quais coisas a gente precisa mudar, quais crenças estão atrapalhando, nos sabotando na nossa vida. Então é muito legal a gente perceber como que, às vezes, a resposta para aquilo que a gente está perguntando já está ali escancarado na nossa vida, na nossa frente. Só que a gente precisa ter atenção, a gente precisa buscar o autoconhecimento para entender o que é que eu preciso realizar, como é que eu preciso olhar, o que é que eu preciso fazer, mudar para que aquela situação pare e eu possa progredir. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que eu tenha me feito claro aqui na explanação. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.